CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite ao público, às pessoas aqui presentes, a quem nos acompanha pela internet, nas diversas formas de transmissão. É sempre uma satisfação nos reunirmos. E o próprio Jesus dizia, né? 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então hoje nós temos, sendo quarta-feira, a reunião da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O palestrante vai ser o presidente da casa, o Newton José, substituindo uma ausência por motivo de saúde. No comentário do Evangelho, a nossa querida Sandra vai fazer o comentário da lição 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, no momento dos passes. E nós temos agora, antes de começar os trabalhos propriamente dito, meu nome é Omar, né? Já faltou falar também. E antes de começar os trabalhos, a gente começa a transmissão e a reunião um pouquinho mais cedo para passar, primeiramente, uns avisos sobre a reunião, até para a gente ir aclimatando, né? Chegamos, às vezes, da rua, às vezes de casa, numa rotina agitada. O primeiro grupo de avisos que a gente tem, muito importante, é sobre a questão dos cursos que a casa oferece. Quem vai assistir a palestra aqui ou pela internet já tomou contato com a doutrina, quer aprofundar um pouco mais ou se interessou de uma última reunião, a casa oferece cursos sobre as obras básicas de segunda a domingo. Tem uma exceção nas sextas-feiras, que são feitos trabalhos privativos. Tem estudo também, mas são privativos aos médiuns. Desde segunda-feira tem curso sobre o Livro dos Espíritos pela manhã, tem curso sobre as obras de Leon Denis. Estamos aí no problema do ser, do destino. À noite tem também, de manhã também tem o curso dos médiuns, né? O curso de orientação mediúnica para os médiuns e para quem está se estudando para exercer a mediunidade. À noite, a partir das 5 da tarde, tem curso das obras de André Luiz. Nós estamos em que livro? Estamos no Obreiro, né? Acho que nós estamos começando o livro Obreiro da Vida Eterna. Às 19 horas temos o Livro dos Espíritos e mais uma segunda aula do COMP também, para quem não pode vir de manhã, vir à noite. Terça-feira também temos curso de manhã e de tarde, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Quarta-feira já é o dia do Evangelho, tem essas 2 reuniões, às 15 horas, às 19 horas, e de manhã cedo, às 8 da manhã, no formato live híbrida, né, com transmissão pela internet e presencial, o curso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta também, nova grade de cursos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Só na quinta só não tem, tem o Evangelho sim, à noite. Enfim, basta consultar no site. Aqui quem está na casa, no quadro de avisos tem também. Nós temos também um marcador de livros com os horários. Pode pegar aqui na bancada no final da reunião ou na livraria, para quem tiver assim, adequar a sua disponibilidade de horário. Muitas vezes a gente não tem o horário, mas tem a vontade, vai olhando ali, daqui a pouco aparece uma janela, a gente começa a estudar. E aí não para mais, a gente vê que ajuda a organizar os nossos pensamentos. E é através desses pensamentos que a gente vai organizando a nossa existência. Bem, feitos esses avisos sobre a questão dos cursos que existem todo dia, que é uma casa que prioriza muito essa questão do estudo e do trabalho com amor, temos uma notícia ruim e uma boa. Semana que vem não vai ter curso, nem segunda nem terça, porque nós vamos estar fazendo no feriado do dito Carnaval, vamos ter aqui um encontro sobre o Livro dos Espíritos, no domingo, na segunda e na terça, sempre de 9 da manhã às 12. Quem chegar um pouquinho antes das 9, sempre tem um cafezinho aqui, simplesinho, mas tem. E começa às 9, vai até às 12. O encontro nesse ano é sobre o Livro dos Espíritos, nas questões 1, 2 e 3, só. Mas vão ser 3 dias de estudo e vai ser pouco. Questão número 1, que é Deus. Questão 2, se
o que é o infinito. E a terceira questão, Deus é o infinito? Tem muito material para a gente discutir, vai passar rápido, então todos convidados. Inclusive quem tiver com dificuldade de crianças, pode trazer também, que a gente vai ter uma disponibilidade para crianças. A gente não tem uma estrutura ainda para bebês. Quem tiver bebê, traz e fica no colinho. Assiste todo mundo à reunião. Tem uma estrutura de fraldário, tudo isso aí tem. Mas quem tiver criança, pode trazer, que vai ser recebido e vai ser evangelizado com o tema do encontro. Então, feito esse convite, nós temos que ainda passar por mais alguns avisinhos, que são: sábado a casa atende, e durante toda a semana atende as famílias que são aqui assistidas. Tem quase 400 famílias cadastradas e fica ativo assim, sempre em torno de 300 famílias. Então qualquer doação é bem-vinda, seja de gênero alimentício, seja de roupas usadas ou novas, como for a disponibilidade, para doações e para o bazar também. Basta procurar aqui a casa, que sempre será bem-vindo. Itens não perecíveis, por exemplo, frango, né? A gente tenta aqui sempre fazer uma refeição diferente nos sábados, mas os alimentos estão de uma forma geral caros, né? Frango, óleo, tudo que tiver disponível. Foi no mercado, fez aquela economia, sobrou um pouquinho, se sobrar, vou trazer uma latinha, um vasilhame de óleo, 1 quilo de frango. Ajuda, às vezes é o que está faltando. Recentemente nós tivemos um evento aqui que tinha montadas 30 cestas básicas com doação. Aí estava faltando sal, um item que é barato, né? Mas estava faltando. Deu para resolver. Enfim, de doações foram montadas quase 30 cestas básicas aí no final do ano, como exemplo dessas doações pequenas, né? Ao final da reunião, quem estiver vindo à casa a primeira vez, tiver com uma necessidade de conversar, tiver com alguma dificuldade, alguma angústia, ao final da reunião, basta ficar no mesmo lugar onde está, que a direção da casa indicará um médium para conversar, para verificar, a gente ouvir a dificuldade, né? Afinal, conversar é importante, e tomar um encaminhamento, chamado atendimento fraterno. E um último aviso: desligar os celulares. Quem não puder desligar, coloque no modo avião, tire o som do celular. Esse aviso é importantíssimo por conta da palestra, mas mais ainda por nossa própria causa. O dia que o celular toca na nossa bolsa ou no nosso bolso é o pior dia do mundo, porque a gente se sente muito incomodando os outros e perde a concentração. Então, dá uma conferida se está tudo feito direitinho. Vamos então à leitura da página do Caminho, Verdade e Vida, que é a página 55. Caminho, Verdade e Vida, lição 55, chamada As Varas da Videira. Tem por base uma passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 15, item 5, pequenininho, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. E Emmanuel vai dizer para a gente assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e os seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Deus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores,
a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Após essa leitura, vamos unir nossos pensamentos para fazer a nossa prece e aí sim iniciarmos a reunião pública. Deus, nosso Pai, Criador, Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso orientador das vidas. Agradecemos também aos guias da casa, o altivo, o professor do José Jorge, que denomina esse salão, Baltazar, Erma, Antônio de Aquino, aos espíritos amigos da casa, Dona Cidinha, Neuza, Elvira, Lourdinha, que eles estejam aqui conosco, ajudando a todos nesse momento, intuindo o Newton, que vai fazer a palestra, intuindo a Sandra, que possa ser um momento de reflexão em torno do amor de Jesus. E assim, em nome desse amor de Jesus, em nome do amor de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar a reunião. Graças a Deus. Bem, como dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra estudada. Estamos no capítulo 7, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O estudo de hoje vai do item 3 ao item 6, que diz que todo aquele que se eleva será rebaixado. Vou ler um trechinho bem rapidinho, tá, Nilton? Do item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E ali, do Evangelho de Mateus, é retirado um trecho. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então vamos passar agora a palavra ao Newton, que ele seja protegido em nome de Jesus. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos para o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de... Eu vou levantar. Os pobres de espíritos. Itens 3 a 6. Seria a nossa irmã Dália, mas a Dália está adoentada, então nós viemos aqui substituí-la. O capítulo 7 trata de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 3, 4, 5 e 6 que nós iremos estudar. Mas no item 1, que foi tema da semana passada, também do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, tem a anotação de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. O que a gente entende por pobre de espíritos? O que é o pobre de espírito? Às vezes a gente escuta pessoas no cotidiano dizer: fulano é pobre de espírito. Mas Jesus dá um significado diferente para essa palavra. Pobre de espírito significa humilde. Bem-aventurados os humildes,
porque o reino dos céus é deles. Aliás, o Sermão do Monte é belíssimo. É a parte mais bonita do Evangelho, é o Sermão do Monte, em que Jesus se refere à vida futura. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Quer dizer, bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus lhe pertence. Tem uma outra bem-aventurança, que ele diz assim: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então Jesus se refere à pureza de coração. Essa deve ser a maior das bem-aventuranças, é essa que você vai ver a Deus, não é? Agora, como você vai ter o coração puro, sem simplicidade e sem humildade? Você precisa ser humilde. Sem humildade, nunca vai ter o coração puro. Uma outra bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa bem-aventurança é muito interessante, porque ele se dirigiu ao povo hebreu, e eles tinham ainda como uma riqueza possuir a terra. Até hoje eles brigam lá por causa de terra, né? Mas como você vai ser manso se você não for humilde? O briguento não é humilde. Ele é orgulhoso, né? Então ele discute, ele briga, ele agride. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de pacificadores e possuirão a terra. Como você vai ser pacífico se você não for humilde? Então, em todas as bem-aventuranças, e elas se referem sempre à vida futura, à vida espiritual elevada, precisamos ter humildade. Humildade. Sem humildade não se vai a lugar nenhum. E humilde não é aquele que fala manso, que fala baixinho, que muitas vezes se cala. Humilde é um estado d'alma, é o sentimento que você traz com você. Nem todo pobre é humilde e nem todo rico é orgulhoso. Tem pobre humilde, mas tem pobre orgulhoso. E quem quiser conhecer um monte de pobre orgulhoso, vem sábado aqui que vocês vão ver aqui. Das comunidades, como é rico, como é rica essa relação nossa aqui. Um orgulho que quase tropeça na frente dele, das pessoas. Claro, tem pobre simples, humilde, resignado, como tem rico também, humilde. Então, nem riqueza, nem pobreza são sinônimos de humildade ou de orgulho. Então, toda bem-aventurança, tudo que o Cristo tratou com relação à vida futura, à vida espiritual, é necessário ter humildade. E o capítulo de hoje, ele começa assim: o que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É uma anotação de Mateus. O Omar leu um pedacinho. A gente vai lendo e vai conversando aqui sobre o Evangelho. Narra Mateus. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou:
Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus não disse aqui que o reino dos céus é para as crianças. Ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. A gente sabe que por trás de uma criança tem um espírito imortal. Uma bagagem, muitas vezes, muito maior do que a nossa. Espíritos mais adiantados do que um adulto, ou mais atrasado. Então ele se refere àquele que se assemelha à criança, à inocência da criança, à pureza de coração de uma criança. Aqui no capítulo 8, ele fala sobre isso novamente. Quando ele diz assim, olha o que está assinalado em Marcos no capítulo 8. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que eles as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso. Ele ficou triste, né, vendo aqueles homens empurrando as crianças. E ele disse, deixai vir a mim os pequeninos. Novamente, se referindo à pureza das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Aqui está em Marcos. Nós lemos a narrativa de Lucas. Marcos é mais explícito, dizendo que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, para nós termos uma vida futura, tranquila, feliz, temos que ter o sentimento de pureza, o sentimento de humildade, como tem as crianças. A gente sabe que a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, é a caridade. E a caridade é o amor em movimento. Como nós vamos ser caridosos se não tivermos humildade? Não existe caridade sem humildade, sem simplicidade. Perdoai os vossos inimigos. Como vamos perdoar o inimigo se não tivermos humildade? A humildade é a base de tudo. Nós, espíritos da Terra, está numa outra parte do Evangelho, mais à frente, somos caracterizados por espíritos rebeldes à lei de Deus. Todos nós somos rebeldes à lei de Deus. Por isso estamos num planeta de provas e expiações. E o rebelde, ele é humilde? Então, quanto nos falta ainda caminhar para conquistar essa virtude? A humildade, a simplicidade. E ele continua aqui. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança tal como acaba de receber, é a mim que recebe. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Vocês vejam o preconceito que se tinha naquela época
com relação à mulher. Não falou o nome da mulher. A gente não sabe o nome dessa senhora, né? Mas ela era a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós também não sabemos quem é Zebedeu, né? Usa-se até comumente, ô Zebedeu, quando a gente não conhece, né? Um termo vulgar. Mas sabe-se que esses dois filhos da mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, são os dois apóstolos, João e Tiago. João era bem novinho, né? Era o mais novo deles todos. Então ela leva até Jesus e pede: Senhor, quando estiveres lá no reino dos céus, faça que um sente à sua direita, o outro à sua esquerda. Ela não sabia o que estava pedindo. Ela não sabia. Vamos analisar essa parte direitinho. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedi. Não sabeis o que me pedis. Aí ele faz uma pergunta para os meninos: podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: sim, podemos. Eles também não sabiam o que estavam respondendo. Eles não sabiam. Eles pensavam que era um cálice de vinho, né? Ou de suco de uva. Disse-lhes então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Então, que cálice que Jesus bebeu? O cálice da dor, da humilhação, da incompreensão. Ele que só falou de amor, foi traído, teve uma morte estúpida, crudelíssima, né? Foi crucificado, aquilo era dado, uma pena dada aos piores ladrões, aos piores bandidos. E sabemos que todos os apóstolos, todos eles, passaram por isso. O único que morreu de velho foi João, né? Os outros todos foram assassinados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que veio depois, foi degolado. Tiago foi apedrejado, e um desses aqui. E por aí vai. Todos sofreram. Todos passaram pelo cadinho da dor. E mais, aqui tem uma resposta de Jesus que seria uma armadilha, que ele poderia cair. Uma armadilha. Vamos analisar. E eles responderam: podemos. Disse-lhe então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quando terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Olha, Jesus não disse: deixa comigo, eu vou resolver isso. Isso seria uma armadilha. Ele ia se colocar como todo-poderoso. E ele mostra aqui que é subordinado a Deus, ao Criador. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a definição que nós temos na doutrina espírita, mas que Jesus trouxe uma definição de Pai. Na verdade, Deus é. Deus é. Deus é indefinido. Mas para nossa compreensão, ele trouxe uma ideia de Deus Pai. Porque até então, os judeus tinham uma ideia de um Deus sanguinário, um Deus guerreiro, vingador, que beneficiava uns em detrimento de outros. Então Jesus vem trazer a ideia do Deus Pai. A doutrina espírita traz uma outra definição: Deus é Pai. Mas voltamos a dizer, Deus é. Não dá para definir. A doutrina espírita diz que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não há muito que se analisar nessa resposta. Então Jesus se colocou numa situação de subordinação em relação ao Criador, a Deus, mostrando que ele não é Deus. Para algumas doutrinas, Jesus e Deus é a mesma pessoa.
Mas para nós, e fica bem claro nos evangelhos, em outras partes também, a subordinação de Jesus em relação a Deus. Tem uma passagem em que um jovem mancebo, a passagem do jovem mancebo, ele pergunta para Jesus, o que é necessário? Bom mestre, ele pergunta, bom mestre, o que é necessário para alcançar o reino dos céus? Aí Jesus responde, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. E aí se desenrola lá a conversa desse jovem com Jesus. Jesus novamente se coloca numa situação de subordinação em relação a Deus. Deus é o Criador. Jesus é a criatura. Como nós somos criaturas, irmãos do Cristo. E isso não diminui em nada a grandiosidade do Cristo. Em nada a sua elevação. Eu e o Pai somos um. Ele entendia, ele compreendia Deus. Ele se sentia uno com Deus por causa dessa relação com o Criador. Ele não se colocou como Deus. Ele estava querendo dizer nesse momento que ele compreendia Deus. Então, se ele dissesse, não, isso eu vou resolver depois. Ele não disse, isso era uma armadilha. Nessa passagem, ele também se coloca nessa posição de subordinação, dizendo que cabia ao Pai. Os 10 outros apóstolos, não eram 12 apóstolos? Então, os dois ali, os filhos da mulher de Zebedeu. Não falava o nome da mulher. Vocês sabiam que até pouco tempo se discutia no concílio de Mancon se a mulher tinha ou não alma? Interessante isso, né? E não vai muito tempo atrás não, ainda se discutia isso. Mas vamos lá. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes. Então a gente vê os apóstolos bem gente como a gente, né? Principalmente no início do apostolado. Pedro nega Jesus, Pedro puxa a espada, Pedro era muito impulsivo, corta a orelha do soldado. Então, bem próximo da gente. É claro que depois que eles entenderam a missão deles, se transformaram. Paulo de Tarso não fazia parte do grupo. Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão, perseguia os cristãos, mas quando ele tomou consciência do seu papel e da grandiosidade do Cristo, olha o que não fez Paulo de Tarso. Estamos hoje falando aqui de Jesus graças a Paulo de Tarso. Os apóstolos ficaram ali na Palestina. Paulo foi para a Grécia, para Roma, para as outras cidades ali em torno da Palestina e divulgou o cristianismo. Graças a ele, o grande Paulo de Tarso. Foi apedrejado, foi tido como morto por causa do apedrejamento, sofreu muito. Foi preso e morreu depois degolado. Mostrando o valor desse espírito. E assim todos os apóstolos, depois que entenderam o cristianismo. O mesmo pode acontecer conosco. Se nós compreendêssemos e quisermos, podemos fazer o que fez Paulo, podemos fazer o que fez Pedro, Tiago, João, qualquer um deles. Qualquer um deles. Infelizmente, às vezes a gente vê as pessoas mais imitando Judas. Inclusive, fazer muito mais do que Jesus fez. Você acredita nisso, Carlos? Porque o próprio Cristo disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta querer. A vontade, a principal potência da alma, que impulsiona
todas as demais potências. O que nós quisermos, nós podemos conseguir, desde que queiramos, desde que trabalhemos para isso, nos esforcemos. E ele continua aqui, vós sabeis, ele fica aborrecido com os apóstolos, né? Brigando, discutindo. Acho que quiseram dar uns cascudos lá no João. João devia ser um garoto, né? Novinho. E ele ficou triste disso. Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com autoridade. Não deveis ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Olha o que ele diz. Jesus se referia a si próprio como Filho do Homem. Filho do homem, como nós somos filhos do homem. Era uma expressão usada na época. Uma expressão muito comum, filho do homem. Que expressão belíssima e que a maioria de nós não dá devida atenção. Ele, o Cristo, o nosso guia e modelo. Para nós espíritas, Jesus é guia e modelo de todos nós. Ele diz, o Filho do Homem, quer dizer eu, o Cristo, veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir. E nós que entendemos equivocadamente, quando alguns de nós entendem, queremos ser servido. A maioria quer ser servido e não servir. E a casa espírita nos convida a esse ato de humildade. Nos convida a servir. A casa espírita séria, tem muitas casas sérias, esclarece, como a nossa, através dos estudos e dá oportunidade de trabalho, como nós temos aqui, a nossa obra social. Para que possamos colocar em prática a caridade, que é o servir. Nossos irmãos estão ali dando passe, aprendendo a servir. Nós estamos aqui aprendendo a servir. Todos precisamos aprender a servir. Como é a relação entre filhos e mães? Não vamos falar do pai não, da mãe. A mãe, vamos exaltar a mulher. Mãe é mãe, né? O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor que o Cristo falou, que Deus fala, o amor de mãe. Ela sempre está a servir os filhos. Ela serve. Ela trabalha. Às vezes a mãe tem o trabalho profissional e chega em casa, vai atender os filhos. Vai fazer comida. Vai cuidar da roupa dos filhos, do material, da escola, ver se o filho estudou, se não estudou, não é isso? Olha aí ela servindo, para que se mantenha a família coesa. E Jesus nos recomendou antes, no final do apostolado, a gente sempre relembra, tudo nós estamos relembrando, né, que nós estamos cansados de ouvir tudo isso. Mas a gente tem que repetir, para ver se a gente acaba colocando em prática. É igual uma casa de amor, a gente fala, em nome do amor começamos o nosso estudo. Em nome do nosso amor, aí é uma coisa minha, particular, para ver se a gente de tanto consegue falar espontaneamente a palavra amor e praticá-la. Então Jesus recomendou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Façai uns para com os outros como a mãe faz com os filhos. Porque se ele disse que veio para servir e não para ser servido, e recomendou que fizéssemos o que ele fez, então ele está recomendando que nós sejamos servidores uns dos outros. Não é isso?
E aquele que serve espontaneamente, ele tem a humildade. E com a humildade, ele alcançará o reino dos céus. Então a gente conclui que todo mundo quer ir para o céu, a gente bota entre aspas esse céu, que a gente vê de maneira diferente, né? Da doutrina católica, protestante, enfim. É só ser humilde. É só servir. É só amar um ao outro. É tudo a mesma coisa. É só ser caridoso. A caridade, dizia o professor José Jorge aqui, o baixinho, ele dizia assim, a caridade é maior do que o amor. Lembra disso, Roberto? Porque o amor é estático, a caridade é dinâmica. A caridade é o amor em movimento. Quando temos grandes catástrofes, agora mesmo em Petrópolis, as pessoas se unem. Ela é tocada, fazem postos para recolher alimentos não perecíveis, roupas. Quantas pessoas se movimentam? Não é, professor? Muitas pessoas se movimentam. É o amor em movimento. A gente deve aproveitar essas situações para a gente botar em prática. Não custa nada levar lá o quilo de arroz ou de feijão. Quando a gente vai fazer a compra, não fica pesado. Se todo mundo fizer isso, se toda a população fizesse isso, pelo menos 200 milhões de pessoas, cada um levando um quilo de feijão, teríamos 200 milhões de quilos, tá certo essa conta aí? É feijão, né? Dá é feijão. E qualquer outro alimento, levar o leite, uma lata de leite, enfim. Nós estamos sendo convidados a colocar em prática esse amor, que é sinal de humildade. É você se preocupar com o outro, como a mãe se preocupa com o filho. Eu vi a minha esposa, vou falar dela, que eu convivi com ela, 40 anos, chegava cansada do trabalho, tinha uma matrícula na escola, tinha outra na outra escola, chegava de tarde cansada, ia fazer janta para as crianças que estavam chegando da escola e trabalhava até tarde da noite, porque ia corrigir depois as provas, fazer os trabalhos, enfim. É isso que a gente precisa fazer. É fácil, é simples, é só fazer. Não tem nada de difícil. Quer ir para o céu? O caminho é esse. A gente lembra Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Numa outra tradução, eu mostro o caminho, a verdade, a vida. O caminho de trabalho. A verdade é o amor. E a vida é a vida imortal, a vida do Espírito. Não é difícil, Jesus é simples. O Evangelho é simples. É só praticar. Não precisa grandes interpretações. Até no orar, até no fazer a prece. Nova referência do Evangelho. Orava ali o fariseu e o publicano. Não era o publicano? Não, não era o publicano. Era o fariseu e o caído da estrada lá, como é que era? O samaritano. O samaritano me induziu ao erro, viu? Eu perguntei, era? Não, ele falou com a cabeça, o samaritano. O samaritano era tido como um homem de má vida. Os judeus não gostavam do samaritano. Mas estava lá o fariseu, o sacerdote, conhecedor da lei, fazendo a prece dele. Senhor, eu vos rendo graças, porque não sou igual a esse samaritano, que é pecador, que é sujo, que é isso, que é aquilo. Lá traçou uma opção de adjetivo para o samaritano. E o samaritano não ousava levantar a cabeça. E o que ele dizia? Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E o que Jesus diz? O segundo, o samaritano voltou para casa justificado. O primeiro não. Porque ele orou
com humildade. E como você vai orar com orgulho? Como que você vai se colocar numa situação de subordinação a Deus, ao Criador, se você é orgulhoso? Será que tem gente assim? Tem. O materialista é assim. Você tem um espiritualista e um materialista. O espiritualista é todo aquele que acredita que existe algo a mais do que o corpo físico. Acredita na alma. O espiritualista é todo aquele que acredita na vida da alma. E o materialista não. Morreu, acabou. E quantos vivem como se a vida fosse acabar e terminar tudo aqui agora? Vide aí a política. Nossos políticos. Muitos deles. Não vamos generalizar, muitos deles que tira dinheiro do povo, guarda dinheiro, acumula riqueza. A gente ouve nos megacapitalistas bilhões e bilhões e trilhões de dólares. Para que tanto dinheiro? A gente precisava só de um pouquinho aqui para comprar o centro, o terreno, fazer, né? Mas não, junta, não sei para quê, vai morrer do mesmo jeito. Esses não acreditam em Deus. Eles se sentem o próprio Deus. Então não são humildes. Não têm humildade. Tem orgulho. Orgulho puro. E quantas doutrinas surgiram depois da Revolução Francesa, na época do Iluminismo, né? O Iluminismo veio antes um pouquinho, em que as ideias brilhantes, as grandes ideias surgiram, principalmente na França, mas por toda a Europa. E surgiram várias doutrinas materialistas. A igreja estava desacreditada. As universidades não explicavam a origem do homem, não consolava. Então surgiram as doutrinas materialistas. Augusto Comte trouxe o positivismo, uma delas. E quantos se suicidaram? Temos instituições hoje, aqui no Brasil, positivista. Ordem e progresso. É uma frase positivista. Materialista. Então você tem que cuidar aqui, enquanto está vivo. Morreu, acabou. É uma posição de humildade ou de orgulho? A pessoa não se sente subordinada a um ser qualquer. Ela se sente o próprio Deus. Então vamos continuar aqui. Ele continua, número 5. Eu não sou palestrante, eu sou falador. Né? Como era o nosso irmão altivo. Eu chego, vou lendo e vou interpretando. Então vocês me desculpem, a Dália ia falar diferente aqui. Então, a gente vai devagarinho, mas já estamos chegando lá. Número 5. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Por que ele colocou o dia de sábado? Porque sábado os judeus tinham como o dia que eles tinham que descansar. Não podia se fazer nada. A gente tem um amigo, o Marlon, lá do Rita de Cássia, e diz assim, mas Jesus era implicante. Ele só achava de curar dia de sábado, ia visitar dia de sábado, tinha a semana toda para fazer as coisas, mas ele ia logo no dia de sábado. Né? Mas ele veio para isso, ele disse assim, o sábado veio para servir a Deus, e não para servir, e não para ser servido. O dia de sábado é para o trabalho. O homem, como é que é a frase? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Não é isso? Não. O homem foi feito para o sábado, e não o sábado para o homem. Uma das duas aí. Quer dizer, o homem tem que trabalhar também no sábado. Deus não descansou coisa nenhuma, como se Deus tivesse que descansar, né? Mas era uma ideia também que a Terra era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é. Tudo girava em torno da Terra.
A vida começou pela água. Pega na Gênesis, está tudo começando pela água, e a terra é o centro de tudo. E Deus descansou. E tem alguns religiosos que não trabalham dia de sábado de jeito nenhum. Então, no dia de sábado, Jesus foi, então, na casa de um dos principais fariseus e ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo, ficavam só olhando Jesus, né, o que ele ia fazer. Só abri o parênteses do sábado aí um pouquinho. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: Jesus também não perdia a oportunidade. Tudo que ele via, ele comentava para tirar um ensinamento. Não deixava passar nada. Quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar mais perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Olha aí, novamente, Jesus falando da humildade, da necessidade da humildade. O item 6, que termina aqui no item 6, ele diz assim: essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Eu vou ver aqui a parte em que ele fala que os grandes da terra, olha aqui, o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na terra. E muitas vezes bem pequenos. Aquele que nela eram importantes e poderosos. E muitos poderosos se viam pequenos no mundo espiritual, porque tinham orgulho. Então, para nós terminarmos, faltam só 5 minutinhos, eu vou me reportar a um exemplo aqui do próprio Evangelho, e que eu leio muitas vezes, repetidamente, porque eu gosto muito dessa passagem. Está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Eu queria falar sem óculos, mas eu acho que dá. Essa letra aqui é grande. Uma realeza terrestre. Olha o que diz essa rainha. Kardec evocou espíritos de vários tipos de elevação. Os simples até uma rainha como essa daqui. Ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho, olha só, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível,
a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Mas, ai de mim, que desilusão, quando vi acima de mim, mas bem acima, seres que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Olha só. Olha o que ela diz. Então, que frustração, né? Ela ser uma rainha e chegar lá e sofrer as penas do orgulho, porque ela era orgulhosa, é o que ela está dizendo. E ver muito acima dela seres que para ela eram insignificantes, plebeus, né? Mas no reino dos céus estava muito acima dela. Então o título no mundo espiritual é uma ficha. Apenas uma ficha. O André Luiz fala isso. O André Luiz, um cientista, ficou 8 anos em região umbralina. Quando ele chegou lá em Nosso Lar, ele queria montar o consultório dele, atender as pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas o que o Clarencio diz para ele? Aqui o seu título é apenas uma ficha. Aí ele entendeu o que ele foi fazer? Foi limpar o chão. Foi limpar vômito dos doentes. Mas vamos voltar aqui para a nossa rainha. Rainha era entre os homens, rainha acreditei de entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. É que a gente lê toda hora, acaba gravando, né? Que humilhação. Ela se sentiu humilhada. Em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes, porque desprezava, porque eles não tinham sangue nobre. Aí entra aqui. Eu li tudo para saber onde eu parei. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das riquezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Olha o que ela diz. Nesse momento vi a inutilidade das honras e das riquezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Não é isso mesmo? Você sabe com quem está falando? Mas não sou eu que estou dizendo, não. Estou falando aí. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e a caridade na sua mais perfeita prática. É o depoimento de um espírito que teve um poder, que teve um título. Ela foi rainha. E ela está dizendo, aqui não é a riqueza, não é a realeza, não é o poder, e sim a abnegação, a humildade, a caridade. Está ao alcance de todos nós, do pobre e do rico. E mais, e benevolência para todos. Então vamos lá. É preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Sermos bons uns para com os outros. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Estamos terminando, mais um parágrafozinho. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada
a essa morada. Tenham piedade. A gente vê agora no final da mensagem a posição de humildade dela, né? Ela reconheceu, né, o que fez, onde errou, né? Para escrever a mensagem já estava lá sendo tratada, sendo recuperada, e ela termina dizendo: tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Belíssima mensagem, né? Belíssima. Então que a gente possa ir para casa e meditar sobre essa mensagem. Quem puder, leia em casa. A gente hoje pede a Jesus por essa rainha, pelo legado que ela nos deixou, concitando-nos a humildade, a simplicidade, a abnegação, a caridade, a benevolência, como ela diz. Então, a nossa gratidão a ela, a nossa gratidão ao altivo, que nos ajudou, que nos inspirou, aos guias da nossa casa. A nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis, que deu continuidade a todo esse trabalho. A nossa gratidão a Jesus. Em nome dele, a gente encerra esse pequeno comentário a respeito do seu Evangelho. Obrigado pela paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né? Muita reflexão. Acho que o Newton vai ser convidado outras vezes pela presidência da casa para me falar para a gente. Que é bom quando a palestra fala sobre o Evangelho, fala sobre Jesus, né? Relembra de quanto Ele nos ama, e Deus sobretudo. Agora nós vamos para o segundo momento, é o momento dos passes, o momento que nós vamos pedir a Deus por nós, né? Agradecer por toda a oportunidade. Então nós vamos unir nossos pensamentos para rezar. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva no seu amor, que nos envolva no seu manto mesmo de amor, que de nossa parte possamos exercitar a humildade tão falada nesse estudo e pedir humildes aquilo que nos falta, aquilo de que precisamos, o carinho, o amor, a harmonia, nos colocando na condição de filhos de Deus, que seja em nome dele, em nome do amor, em nome desse ambiente que se coloca à disposição dos Espíritos e a nós, possamos pedir pelo início do momento dos passes. Que assim seja. Aproveitando para que os médiuns se levantem com tranquilidade, aproveitando essa ambiência, já pensando no início dos passes. Com o pensamento em Deus, vamos nos ligar a Jesus, para sentir sua presença, para tomarmos o passe. E falando em Jesus, Jesus é o bem e o amor do princípio. E ele disse: eu sou a videira e vocês as varas. Se recusarmos o alimento da videira, vamos secar, cair sem produzir frutos, seremos varas secas. Quem está com Jesus está no caminho da renovação espiritual, do progresso. Todo aquele que segue seu caminho com amor, caridade ao próximo, sabendo perdoar, ou seja, seguindo os seus ensinamentos, darão bons frutos
serão os galhos vivos da videira. Devemos nos ligar a Jesus através da prece, das boas condutas, da boa moral, praticando o bem. Então sentiremos sempre a sua presença junto de nós. Temos que nos manter com os galhos vivos. Mas a vida longe de Jesus é uma vida de revolta e decepções. O caminho contrário de Jesus são os galhos que secam e caem da videira sem dar bons frutos. Escolher o caminho contrário é trazer para si mais sofrimentos, é alongar o caminho para o sofrimento espiritual. Jesus não pode interferir no livre-arbítrio de cada um, porque cada um escolhe seu caminho. Mas ele vai aguardar pacientemente esse irmão que se perdeu do caminho e recolhê-lo mais tarde, pois nenhuma ovelha de Deus vai ser deixada para trás. Todos serão acolhidos. Fiquem com Deus e em paz no coração. Pai bom, Pai querido, Criador, Deus de infinita misericórdia e bondade, é a Ti que nos referimos agora para agradecer ao momento que tivemos, que possam os pedidos de cada um dos que estivemos aqui reunidos em Teu nome, sempre em nome de Jesus também, que possam ser atendidos, que possamos sair daqui melhores, que possamos estar melhores, na certeza do amor que envolve as atividades nessa casa, mas sobretudo do Teu amor, Mestre Jesus, que possamos retornar aos nossos lares e transmitir a cada um daqueles que estivermos contato um pouquinho do que aprendemos nessa noite, sobre a humildade, sobre a temperança, sem perder a essência do que o Cristo nos ensinou. Que seja em nome do amor, em nome de Jesus, mas sempre agradecendo aos guias dessa casa, espelhados na pessoa do altivo e todos os espíritos que com ele trabalham aqui. Possamos pedir pelo encerramento da reunião dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus.